Vamos lá, eu ainda tô assim, meio que ainda aqui conectada. Uhum. Eu tô num local onde eu vejo tudo muito branco, muito branco. Então, eles falaram sobre o estado vibracional. Estado Certo. vibracional durante algumas ondas que vão ser programadas. Vão gerar fenômenos de origens não catalogadas na Terra, que eles estão chamando de FON6. São origens que não foram catalogadas na Terra. São estados mentais de crise da alma que na Terra não foram catalogadas, mas os seres humanos vão passar a ter. Eles receberam um relatório através de uma junta que houve um São os aumento. arcturianos? Exato, os Tá. arturianos. Só para ficar claro, porque a gente não falou, né? Tem uma junta na qual tem um outro ser junto a eles, tá? Tem um outro ser. Esse outro ser é um ser que eu vejo somente de energia. Ele é energia pura. Eu não consigo identificar a raça desse ser. Tá. Eles estão, assim, buscando relatórios. E esses relatórios, eles disseram que já era previsto, mas não da forma como está ocorrendo o aumento dessas doenças psicossomáticas. Então, eu E, ia aproveitar para fazer umas perguntas sobre o FON6. Que é sim, justamente que é para a gente não ficar com essa impressão. Porque assim, a gente divulga isso e as pessoas. A gente fala que, mesmo a gente falando que a importância de não entrar na frequência do medo, né? Que não é bem assim, para não ir de cabeça nisso, não entrar no desespero, falar que o mundo vai acabar, putz, vamos ficar tudo doente. Não, para a gente entender, e para a gente também acabar ajudando as pessoas a não irem por esse caminho, é importante a gente tentar entender mais como vai se dar esse processo. Desmistificar um pouco a ideia fixa e linear do humano de que ele vai ter um problema amanhã. então, as FONCs são no caso, os fenômenos de origem não catalogadas na Terra. Se você tem ali como depressão, transtorno misto, transtorno bipolar, né? Essa lista ela vai aumentar. As pessoas vão ter outros transtornos, tá? Transtornos mais graves, parecidos com uma letargia e entre outros, tá? Devido ao medo, As pessoas não vão ter, tem pessoas que têm toque, então assim, essa listagem de doenças não catalogadas na Terra, ela é imensa, ela é grande e ela depende do nosso comportamento e dos nossos hábitos, porque as pessoas simplesmente abandonaram os afazeres, elas abandonaram a organização do dia, elas abandonaram a organização das horas, da contagem do tempo, e elas simplesmente estão se deixando levar pelo tempo vazio. Das 1001 possibilidades, elas estão focadas nessa única possibilidade. Vamos lá, vou citar um exemplo. Vão dizer para mim, né, vai ser noticiado que na minha rua vai passar um asteroide, vai cair uma pedra imensa, um asteroide, alguma coisa. Vai cair próximo à minha rua. Mas vai ser próximo. Só que a pessoa tem
o trabalho dela, a pessoa tem o filho dela, a pessoa tem a mãe, a pessoa tem o pai, a pessoa tem a tia que está com depressão, a pessoa tem um tio que está com um problema sério financeiro, mas ela só vai falar do asteroide. Ela vai falar o dia inteiro do asteroide. Isso. Ela vai acordar 9 horas da manhã, ela vai estar falando do asteroide. 10 horas da manhã, ela vai falar do asteroide. Meio-dia, ela vai continuar falando com outra pessoa sobre o asteroide. Enquanto isso, o tio está lá precisando de uma ajuda financeira, a tia está depressiva, o filho está precisando de um auxílio com as aulas, com o estudo, a mãe está precisando de ajuda nas tarefas domésticas e a pessoa está falando no asteroide. Das 1000 possibilidades, ela só tem uma única possibilidade durante todo o dia dela. Ela não abre o campo para pegar um livro sequer e abrir. Não, eu vou estudar para melhorar meu estado de espírito. Eu não vou abrir um campo para um estudo. Eu não vou abrir campo para aprender qualquer coisa que seja útil, mesmo que não seja de origem intelectual. Então eu vou fazer um estudo, eu vou fazer um curso. Não, ela vai falar do asteroide. Eu não sei se você tá compreendendo. Sim, isso é um problema grave de falta de equilíbrio também, né? Isso. Então ela vai estar lá, ela tá sem estudar, ou ela tá sem trabalhar, ou ela tá de férias, ou ela tá em home office, ou trabalha, e no trabalho ela vai continuar falando do asteroide e não vai focar no trabalho, não vai conseguir produzir conforme deveria produzir. Então, assim, são problemas que vão ser gerados pelo foco errado. Ele não vai observar mais nada. Ele vai virar ali como se fosse um papagaio repetindo aquela única coisa que ele tem a dizer. Ele tem 1000 possibilidades, mas ele só vai focar naquela primeira possibilidade. E isso, para essas situações vibracionais que criam estados que interferem nas doenças que os indivíduos já têm e agravam algumas doenças que os indivíduos já têm, dificultam a organização e também o contato com eles. Porque dentro dessa situação, eles precisam de uma determinada frequência para a comunicação, tá? Seria como observar 3 reações diferentes. Vai cair um temporal, uma tempestade, tá? A primeira reação, ela vai ser de medo. A segunda reação seria, digamos assim, poxa, bacana, tá chovendo, tá molhando a terra, né? Isso é bom, é importante. E a terceira reação é ignorar a tempestade. Aquela pessoa, ela só vai ter alguma reação se aquilo ali acontecer e acontecer algum inconveniente, tipo, bom, a luz acabou, a casa inundou, caiu uma pedra na casa dela, e daí... É a tal da apatia, né? Isso seria a apatia. Então, essas 3 reações, assim, são 3 reações básicas, né, a essas situações que ocorrem, né? Por isso que eles disseram que as pessoas estão focando no estado vibracional de ondas programadas de medo. E elas estão esquecendo de organizar os seus ambientes, estão esquecendo de organizar as suas mentes,
estão esquecendo de organizar a sua saúde, elas estão esquecendo de organizar as suas tarefas, e isso é algo muito sério mesmo. Certo. Eles dizem que é necessário manter organizado as tarefas do dia a dia, e as pessoas não estão se organizando durante o dia dentro de suas tarefas. Eles estão assim simplesmente procrastinando. Eles vêm procrastinando, eles têm tarefas a cumprir durante o dia, tá? E eles não organizam essas tarefas. E essas tarefas mantêm a mente ocupada com outros assuntos que não deveriam ser discutidos nesse momento. Então é preciso manter um roteiro dentro do nosso dia a dia para que as nossas tarefas diárias, mesmo com tudo que venha a acontecer, mesmo que sintomas desagradáveis surjam, nós precisamos manter organizadas nossas tarefas, sejam elas espirituais, de trabalho, de organização da nossa casa, de organização da nossa mente, enfim. Essas organizações elas precisam ter um conteúdo programático, porque as pessoas elas acabam modificando a rotina, porém a rotina modifica o psicossoma. Eles tentam se comunicar com alguns seres através de naves sem sucesso algum. Eles fizeram uma escala como se fosse uma escala de 0 a 10. O 0 seria a forma dificílima de se comunicar. 0 de resposta. E o 10 seria o facilitador. O que seria o facilitador? O facilitador é aquele que consegue transmitir aos outros algum tipo de mensagem ou causar algum tipo de reação nos outros. Uhum. E dentro dessa escala de 0 a 10, eles estão conseguindo projetar alguns que foram identificados na escala, os que estão nesse padrão vibracional, padrão 7, 8, 9 e 10, que vão ajudar na escala vibracional mais baixa, porque essas doenças elas estão afetando fortemente os seres aqui da Terra no momento e estão prejudicando um determinado campo de trabalho deles. Mesmo dentro da ordem, como tudo que acontece, algumas coisas não foram programadas. Esses que estão dentro desse padrão vibracional, dessa escala, eles vão ajudar a compreender que os outros precisam manter a mente consciente. E eles dizem que alguns dos níveis mais altos, eles necessitam afinar a antena. Afinar a antena significa afinar a antena para possíveis contatos. Afinar a antena é ouvir um mantra, fazer uma meditação, simplesmente não pensar em nada. Ou seja, eles dizem que nós temos a fórmula. A fórmula ela está pronta, ela está disponível. Sim, vai ter algum ser sempre ali disponível para poder dar aquele auxílio. Porém, a pessoa vai insistir em não afinar a sua própria antena para poder receber o contato, né? Fica difícil para aqueles que foram enquadrados no 7, 8, 9 ou 10, até mesmo fazer esse socorro inconsciente, no qual eles são jogados aí na projeção, e quando são jogados em projeção, eles fazem o auxílio inconsciente.
tentam conectar aqueles que estão lá na escala 5, o que estão na escala 4, mas aqueles que estão assim completamente apáticos, fica muito complicado você acessar. Vai ser um acesso difícil, vai ser um acesso complicado, justamente por isso, por essa falta de organização do dia a dia. Essa junta também pede ajuda ao irmão que solicita. O irmão solicitou ajuda. Ele não precisa pedir que o outro irmão que esteja esclarecido ajude. Ele precisa da ajuda hoje. Ele precisa de um obrigado, de um estou com você. Ele não precisa ser mestre, ter certificado. Ele não precisa de nada disso. Ele só precisa ouvir o outro. Nós estamos aqui numa maneira de união. Então, basta ouvir o outro. O outro precisa ser ouvido. Ele precisa ser escutado. Ele não precisa nem de uma palavra, mas ele precisa falar, porque isso tem gerado algumas doenças que vão descambar para doenças. Eles batem, dizem que há situações de doenças, situações de crise, porém a crise maior vai vir da mente e da alma. Então, eles pedem que basta se conectar. Tem naves meticulosamente situadas, né? São naves socorristas. Basta dizer o sim, eu aceito. Com esse sim, eu aceito, eles recebem essa ajuda. Porém, não adianta dizer o sim, eu aceito, ajuda, e está pensando que eu vou desencarnar amanhã, toda a minha família vai desencarnar, não, vai acontecer uma tragédia, ou começar a propagar isso e propagar o pânico e propagar o medo. E eles dizem que nós temos que encarar os nossos medos ou perdê-los, tá? E entender que sofrer por antecipação é sofrer mais. Se você tá ali, né, de uma determinada forma, e aí o que acontece? Você tá ali de uma determinada forma e você vê que aquilo ali não ocorreu, você inevitavelmente você vai sofrer mais do que isso, não é? Se você nem sofreu por aquilo que não aconteceu, você sofreu pelo que não aconteceu e você está sofrendo por aquilo que vai acontecer. Ou seja, se acontecer, você vai sofrer. E você já sofreu antes, porque você já sofreu pelo medo. Então você vai sofrer 2 vezes e vai sofrer mais, né? Eles disseram que algumas doenças graves vão começar a surgir. Algumas doenças graves surgindo, eles podem dizer que sim, solicitam e aprovam os procedimentos de urgência ativados por eles. Eles podem dizer sim. Sim, eu aceito, eu solicito e aprovo este procedimento de urgência. Certo. Pode dizer em torno de umas 3 vezes. Já foi dito diversas vezes que não é preciso muito para obter o socorro. Sim. É só se despir dos bloqueios, é só estar receptivo quando for necessário, só estar receptivo. Eles agora pararam por um instante, né, estão conversando. Então, outro assunto, as pessoas não estão sabendo distinguir as mensagens recebidas
elas estão recebendo mensagens que são de origens nas quais elas não têm procedência verdadeira, elas estão acreditando em qualquer coisa que dizem a elas, através do medo e do desespero. Elas estão acreditando em promessas falsas, elas estão acreditando em curas milagrosas, elas estão acreditando em coisas que elas deveriam passar pelo crivo do medo. Esse crivo do medo, ele vai ajudar a entender o que o medo e o desespero causa a elas, para que elas possam entender que nós não precisamos nos agarrar a qualquer coisa, porque algo flutuando pode ser como uma pedra. Você pode se agarrar e pode afundar junto com aquilo que foi recebido. Até mensagens mal intencionadas, com o propósito geral mesmo de prejudicar, tá? Essas mensagens vêm com o propósito de prejudicar. Então, a distinção dessas mensagens que não são edificantes, que estão sendo propagadas de maneira incorreta, estão fazendo as pessoas entrarem num estado no qual dificulta o trabalho da junta. E o desespero através da depressão, ele vai criar e inundar os bolsos, né? Porque vão aparecer os falsos profetas e as promessas milagrosas, né? Que são aquelas promessas de imediatismo, né? Onde o crivo do desespero ele precisa ser usado. Então as pessoas estão acreditando muito no que é dito. Bom, olha, eu tenho aqui um plano de cura oriana, no qual você pode parcelar no cartão de crédito em 12 vezes. E a pessoa, no auge do desespero dela, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar naquele plano. Não, eu tenho aqui uma cura, não sei, uma cura felina, uma mesa quântica felina que você vai poder pagar R$500, R$1.000, e as pessoas estão no grau de desespero tão intenso que elas estão acreditando em qualquer coisa que é oferecido a elas. Qualquer coisa que é oferecido, as pessoas estão acreditando. Coisas para fugir das doenças, para fugir dos males causados pela própria terra e para fugir de si mesmas. Então, essas perguntas internas, elas devem ser feitas, e a gente não vai entrar agora no mérito da troca, que é uma troca consciente, né? Quando a troca ela é consciente, ela é uma troca válida. Mas quando essa troca ela passa a ser uma coisa absurda, ela passa a ser a base do charlatanismo. E quando é picaretagem, aí é ruim. Quando é um trabalho sério, então vai produzir algum fruto, né? Sim, essa energia de troca, ela pode sim produzir um trabalho sério. Não que não tenha sido dito isso. Sim, porém, exatamente. O que está ocorrendo é um trabalho no qual as pessoas estão buscando coisas impossíveis, nas quais estão sendo oferecidas viagens
para naves, e que você vai pagar R$3.000 parcelado em não sei quantas vezes, e as pessoas, na sua fragilidade e no seu estado vibracional, vão acreditar naquilo, e elas vão cair sim nessa situação. Muitas já caíram, muitas, mas no estado consciente de troca, não. Que ela aconteceria quando as pessoas aprimorassem as suas práticas energéticas. As falsas promessas, imediatismos, elas causam um reflexo do sofrimento que são causados pelo ser, que no momento ela vai ser, o ser ele vai ser caracterizado por humano ou não. Então, o recado é: mantenham as organizações do corpo, do ambiente, da mente, das tarefas. Eles pedem que reserve um tempo para si próprio. Aquele tempo é um tempo sagrado. É um tempo sagrado, no qual o indivíduo ele vai começar a se entender e não gerar pânico ou gerar medo. Então eles pedem encarecidamente que os seres façam algo por si mesmo, algo que gostem, seja uma comida, seja um estudo, seja algo mesmo na 3D, seja aqui algo que desvie a atenção dessas diante dessas 1000 possibilidades, focadas naquela primeira possibilidade. Ele acaba reservando um tempo para si próprio, ele acaba fazendo com que aquilo não se propague, não se transforme em algo mais difícil de se estabelecer. Então, é reservar um tempo para si próprio. Mas esse tempo para si próprio não é o tempo para buscar dentro daquela possibilidade, daquelas 1000 possibilidades, ela continuar falando naquela única. Porque ela vai gerar aquele estado que eu falei para você, das doenças que não são catalogadas, né? Então, são classes e relatórios que vêm da espiritualidade para que isso seja propagado. Você não precisa de muita coisa, você precisa dizer que você aceita a solução. Eu aceito a solução, mas não adianta aceitar a solução num estado vibracional péssimo, no qual eles não vão conseguir te alcançar. Eles não vão chegar, você está lá na escala 0. Você recruta ali os soldados para poder ir ali te buscar e te pegar, e você vai continuar ali. Não, eu não vou sair do 0 para o -1. Eles têm as próprias obrigações e já têm uma agenda. Então, isso acaba sendo prejudicial à agenda da evolução, né? A agenda da evolução. Essa condição de desespero, ela vai criar ambientações de diversos cenários. Esses cenários, eles vão aflorar sentimentos, vão verificar condições diversas dos seres, que vai ficar mais difícil passar a peneira ali na humanidade, que a gente verifica um cenário no qual, assim, é como se o teatro ele se desfizesse, o ser humano ele vai passar a reconhecer os outros seres enquanto humanos ou não humanos, tá? Porque agora vai acontecer o momento do despir os seus personagens e realmente não ter mais o que esconder do outro, não conseguir mais ficar oculto ou manter aquele pensamento
Que a gente sempre esconde as coisas, né, um dos outros. Por isso que a gente não consegue isso. Não daria pra nem se comunicar telepaticamente uns com os outros, de tanta bobagem que a gente pensa pelas costas, né? Exatamente. Porém, a gente caiu numa situação no qual nós não vamos conseguir mais esconder o que somos. Isso aí é um fato. Nós Entendi. não vamos mais conseguir esconder o que somos. Vai ser como se um teatro os atores tirassem as roupas, tirassem a roupagem, o cenário ele vai ser desfeito e aquilo que você vai restar. Né? É como se você chegasse num grupo de pessoas na faixa dos seus 30 anos e você chegasse e dissesse, olha, vocês precisam escovar os dentes, vocês precisam tomar o remédio de vocês precisam pentear o cabelo de vocês precisam tomar banhos, são adultos, não são crianças. Então, são responsabilidades. É um ciclo de responsabilidades. E as pessoas abandonaram as suas responsabilidades para focar, primeiramente, em possibilidades que foram criadas, em ondas de medo, em falsas promessas, e acabaram por esquecer o seu dia a dia. Esquecer o seu dia a dia, cuidar de si, não só de si, mas do ambiente no qual vive. Então, se a gente for seja ver, o de trabalho. Se a gente for ver todos os temas que eles estão apontando, né? Seja a rotina, seja a frequência do medo, ou acreditar em charlatanismos, né? Ou FNO6, a frequência das doenças mentais, tudo isso, se a gente for observar, tem um ponto que pode combater isso tudo, né? Que é justamente aquele período em que você para fazer reflexão do seu dia, fazer uma limpeza e tentar colocar coisa em ordem, porque a partir dali é que começa a mudança da pessoa. Dá para dizer isso, né? Sim, exato. Se dentro desse caos a pessoa não se organizar, ela vai descambar para situações já ditas antes, que são situações mais graves, né? De suicídio, de desespero, de agressão, de pânico, e isso acaba atrapalhando toda uma agenda de regeneração, né? De regeneração. Então, ao invés das pessoas interiorizarem, elas acabam aí perdendo o tempo que muitos gostariam de ter e não tem, porque essa oportunidade ela é única. Então, a mensagem é: observem como gastam o seu tempo, como gastam o tempo do seu dia. É só olhar e cuidar. Olhar, observar, cuidar do próprio, de si mesmo, porque nós não somos crianças e nós temos a possibilidade de sim se conectar com os nossos mentores, sim, mas nós temos sim a capacidade de organizar o nosso dia, só organizar o nosso dia e não perder tempo. Eles focam muito nisso e esquecer essa única possibilidade. Não que eu não vá comentar sobre essa única possibilidade, vamos falar sobre ela, vamos nos prevenir sobre ela, vamos comentar sobre elas, mas não vamos fazer dessa única possibilidade a minha única possibilidade do meu dia, esquecer de tudo aquilo que eu tenho para fazer. Porque eu tenho outras coisas para fazer durante o meu dia que são importantes, que são necessárias, e as pessoas estão se desleixando
dessas obrigações para focar nessa única possibilidade. Então, se o meteoro está programado para cair meio-dia e ele não cai, eu deixei de ajudar aquele meu tio que estava passando por uma situação financeira, então aquele tio ele entrou numa situação pior, e aí vão gerando cenários que não são positivos, que seria não perder tempo, porque nós estamos em um momento no qual nós não podemos perder tempo. Não há tempo para perder tempo. Porque então, perder tempo agora é tipo como se tivesse a ver com aqueles 20 minutinhos que a gente tem no final da prova, né? Como a gente tem aquele tempo para melhorar, para mudar, para entrar numa vibração diferente, se a gente perde tempo, a gente está realmente jogando fora a oportunidade de crescimento, né? Isso, exato. Isso aí é uma irracionalidade. Irracionalidade. Realmente é isso. Eu acredito que tenha ficado claro. Não estão sendo assim muito diretos, assim, bem diretos. Sim. Então eu vou agradecer aqui a oportunidade. Se já encerrou, vamos agradecer mesmo, porque são ensinamentos importantes, né? Vamos observar mais o que fazemos com o nosso tempo. É isso aí. É isso aí. Eu achei que essa sessão completa a sessão anterior, né? Ela vai além, inclusive em alguns pontos que foram superficialmente tratados.